Palavra de hoje, ministros da Nova Aliança, parte 1. Você foi feito sacerdote do Senhor, porque cada crente é sacerdote na Nova Aliança. Todos nós somos ministros da Nova Aliança. E no capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo faz um paralelo. Então, nós estamos dizendo que somos ministros da Nova Aliança. Mas nós podemos ser, esse é o risco, nós podemos ser ministros da Nova Aliança ainda com a mentalidade da velha. Você sabe, a sua Bíblia, e se você ainda carrega a Bíblia de papel, você sabe o que eu estou dizendo. Tem escrito, a sua Bíblia é dividida em duas partes: Velho Testamento e Novo Testamento. Essa divisão não é meramente didática, não é retórica, é que de fato são duas dispensações, dois tempos distintos do mover de Deus. O Velho Testamento é também chamado de Velha Aliança. O Novo Testamento é também chamado de Nova Aliança. A Velha Aliança tornou-se obsoleta, passou. Nós agora somos ministros da Nova. Mas qual que é o problema que acontece muitas vezes entre nós? Nós misturamos as duas alianças. Nós cremos em Jesus, nós ensinamos a mensagem da cruz, mas às vezes no nosso dia a dia, no compartilhamento, na edificação dos irmãos, nós também agimos como se ainda fôssemos ministros da velha aliança. Vamos ler o texto. Verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, preste atenção onde aparece a palavra ministro e ministério aqui. No verso 6 diz que fomos habilitados para sermos o que, meus irmãos? Para sermos o que? Mas não é qualquer ministro, é ministro da Nova Aliança. E Paulo diz: o ministro da Nova Aliança não é ministro da lei, mas ele é ministro do Espírito. Verso 7. E se o ministério da morte, então tem aqui o ministro da morte também, se revestiu, aliás, se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? Mais um paralelo aqui. Paulo diz no verso 7 que tem o ministério da morte, que é o Velho Testamento. Mas ele diz, agora nós estamos debaixo de uma maior glória, que é do ministério do Espírito. Verso 8. Verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, olha outro ministério aqui, da condenação, está apontando para quê? Para a velha aliança. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Você está percebendo? Paulo aqui está fazendo um paralelo. A velha aliança é ministro da letra, a nova aliança é ministro do Espírito. A velha aliança, diz o verso 7, é ministério da morte, mas a nova aliança, diz o verso 8, é ministério do Espírito Santo. Depois ele diz no verso 9, a velha aliança é ministro da condenação, mas a nova aliança, ele diz no final do verso 9, é ministro da justiça. Uau! Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar,
E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Aqui está dizendo que o Espírito Santo é o Senhor. Você sempre ouviu dizer que Jesus é o Senhor. No Velho Testamento diz que Jeová é o Senhor. Mas aqui está dizendo que o Espírito também é o Senhor. Essa é a doutrina da Trindade, a triunidade de Deus. Então Jesus é o Senhor, mas também o Espírito é o Senhor, porque é o mesmo Deus. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Pelo que, verso 1 do capítulo 4, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, diga: eu tenho esse ministério. Você crê nisso? Paulo está dizendo que nós temos esse ministério. Não desfalecemos, verso 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Muito bem, existe uma grande diferença entre ser ministro da velha aliança e ser ministro da nova aliança. E aqui eu não quero falar apenas para pastores e líderes, como seria de se esperar quando se fala de ministro. Não, quero falar de cada um de nós, porque todos nós somos sacerdotes e todos nós ministramos aos irmãos, particularmente aqueles que participam da vida da célula. Então eu queria te mostrar 5 contrastes que Paulo coloca aqui nesse texto. Primeiro, você é ministro da letra ou você é ministro do Espírito? O que diz o verso 6? Acompanhe na sua Bíblia. O qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não ministros da letra. Isso é muito importante. Você não é ministro da letra, mas você é ministro da nova aliança. Qual que é a diferença entre ser ministro da letra e ser ministro da nova aliança? O que significa ser ministro da letra? Então a palavra letra aqui pode ter 2 sentidos. Primeiro sentido, a palavra letra significa a palavra de Deus sem o Espírito de Deus. A letra significa pegar a letra da Bíblia sem o Espírito, sem a revelação do Espírito. Isso seria letra, ok? Obviamente, se nós queremos ministrar, precisamos de falar a palavra de Deus pelo Espírito de Deus. Mas meditando nesse texto aqui, o Senhor me mostrou que a palavra letra tem um outro sentido no original, que até hoje ainda é usado. A palavra letra no original significa carta de fiança, declaração escrita de débito, declaração de dívida, nota promissória. Isso é letra. Eu não sei se vocês, eu não sei quantos irmãos aqui são investidores, eu não sou investidor, mas eu gosto de ler a respeito dessas coisas e ver o noticiário. E você já deve ter ouvido às vezes noticiário econômico, não é? Esses comentaristas falando às vezes de alguns tipos de investimento que você faz, que são um monte de letrinhas. E um desses investimentos é chamado de LTN, que significa Letras do Tesouro Nacional. Quantos já ouviram falar nisso alguma vez? Cheio de rico aqui, glória a Deus. O que são as letras do Tesouro Nacional? Quando você entra no site do Tesouro Nacional, nunca entrei, não sei como é, mas eu imagino que deve ser assim. Você entra no site e você quer investir. Então você tem uma quantidade de dinheiro, você tem lá 10 mil reais.
Aí você pega e compra essas letras do Tesouro Nacional. Você vai depois receber certamente na sua casa um documento. Nesse documento, o Tesouro Nacional assume que tem uma dívida com você de 10 mil reais. Aquele documento é a letra. É por isso que aquele investimento chama-se letra. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Eu sei que isso é uma maneira muito rebuscada de falar, e ninguém hoje em dia trata a nota promissória como sendo uma letra. Talvez advogados saibam disso, porque estão lá envolvidos, com essa coisa jurídica. Mas no dia a dia quase ninguém sabe. E é por isso mesmo que às vezes você lê a palavra de Deus e você interpreta a letra aqui como sendo esse caractere preto que está impresso no papel branco. É a letra. Letra A, B, C, D. Não é isso que o texto está dizendo. Letra significa cobrança. Então, nesse sentido, você poderia ler o versículo 6 da seguinte maneira. Poderia dizer, por exemplo, que hoje nós fomos habilitados para sermos ministros da nova aliança, não ministros da cobrança, não ministros da dívida. Está me ouvindo? Mas ministros do Espírito. Isso aqui é extremamente importante. Nós somos ministros hoje e nós temos que ministrar vida uns para os outros, e não cobrança, e não condenação. Nós somos muito rápidos para acreditar que a condenação tem poder para transformar as pessoas, e consequentemente experimentamos eventualmente morte por causa disso. Pregar a letra é pregar que a pessoa está em dívida com Deus de acordo com a lei. Só que isso é falso. Pegue sua Bíblia, abre lá em Colossenses 2, verso 13. Olha o que diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos, o que, irmãos? Delito é uma maneira muito bonita de falar pecado. Pecado. Então vamos ler de novo esse versículo. No lugar de delito, entenda pecado. Olha o que diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele próprio, perdoando todos os vossos, o quê? Diga, eu creio. Todos os meus pecados foram perdoados. Até os seus pecados de amanhã, depois de amanhã, do mês que vem, do ano que vem, se você não morrer, já estão perdoados. Por que está perdoado? Verso 14: tendo cancelado o escrito de dívida. Você sabe o que é letra? Letra é escrito de dívida. O que é escrito de dívida? É uma nota promissória no seu nome, contra você. É uma dívida que você tem. É uma carta de débito, você deve. Aqui está escrito o quê? Que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele o removeu inteiramente, encravando na cruz. Diga, toda dívida que eu tinha diante de Deus foi cancelada, foi paga. Isso significa que você não tem mais condenação. Por isso que Romanos capítulo 8, verso 1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga, eu estou em Cristo. Portanto, para mim, não há nenhuma condenação. Quando vai ser isso? Agora. Agora, já é assim. Por que não tem mais condenação para você? Porque toda dívida que você tinha foi paga. Todo débito que você tinha já foi cancelado. Muito bem, pastor, mas então o que significa Paulo dizer que somos ministros da nova aliança e não somos mais ministros da letra? É que eventualmente os irmãos, ao invés de ministrar como sacerdote do Novo Testamento, os irmãos se levantam na célula para condenar. Quantos irmãos resolvem de vez em quando matar a reunião da célula? Mas ele acha que está fazendo algo vivo. Como é que ele faz? Os irmãos estão lá ministrando,
estamos dizendo, agora pois deu uma condenação todo mundo está sentindo a alegria da nova aliança. Mas irmão, posso falar uma coisa? Pode, irmão, por favor, fique à vontade. Mas eu sei que tem gente aqui que precisa de arrepender hoje. Eu sei que você está vivendo uma vida dupla. Você está vivendo na falsidade. Deus está te vendo agora. Aí vai matando a reunião. Aí ninguém entende por que a reunião morre. Eu vou te contar por quê. Porque ele levantou para ler sua dívida diante de Deus. Ele levantou para retomar o escrito de dívida que foi cancelado. Ele pegou de novo lá no arquivo morto e falou, tá aqui, ó. Você deve. E não é de estranhar, porque você sempre agiu desse jeito. Quando é que você vai mudar? Eu estou falando daqueles mais, vamos dizer assim, proféticos, né? Que se acham meio profetas, mas que são profetas só para dar pancada na testa dos outros. A profecia dele nunca para dizer uma verdade da nova aliança. Mas você também é ministro quando você encontra um irmão. Como é que você lida quando você encontra um irmão que não está indo na célula? Como é que você lida com ele? Irmão, por que você não está vindo na célula? O irmão precisa ter compromisso. Sai da multidão, irmão. O irmão não tem compromisso nem para vir na reunião. Como é que o irmão espera ser um vencedor desse jeito? O irmão fica alegre de ouvir isso. Aí ele fala, eu vou, prometo. Semana que vem eu tô lá. Vai nada. E quando ele te vê agora, vai te evitar. Ele te vê ali, ele fala, vamos sair por aquela porta ali. Tem um ministro ali que não é da nova aliança. E se ele me encontrar, ele vai me dar uma letra na testa. Ah, pastor, mas então você está querendo dizer que não tem exortação mais no Novo Testamento? Tem exortação, mas é exortação com a nova aliança. Então você encontrou o Marcos Mota. Marcos Mota tem muito tempo que não vai na célula. O que você vai falar para ele? Falar, Marcos Mota, nós amamos você, sentimos sua falta, você é membro do corpo. Quando você falta, o corpo não é completo. Sem você, nós não somos completos. Marcos Mota, Deus te deu dons. Você é abençoado de Deus. Deus te deu um dom especial para nos abençoar. Quando você falta, Marcos Mota, faltou o dom. Significa que vamos ser menos abençoados por Deus, porque faltou um dom importante na nossa reunião. Precisamos tanto de você para sermos abençoados. Nos perdoe o nosso egoísmo. Mas nós queremos ser abençoados por você. Isso é nova aliança. Por que é nova aliança? Porque eu mostrei para ele o que ele tem em Cristo. Mostrei para ele a posição dele em Cristo. Eu falei, você é membro do corpo. Nós estamos ligados, estamos juntos, não tem como separar. Mostrei para ele que ele recebeu o Espírito. Você recebeu um dom, você tem habilidade. Vem para cá para ser usado por Deus. Venha nos abençoar. Queremos nos alegrar com você. Depois de ouvir essa exortação, quantos têm disposição de ir para a célula? Mudou muito, né? Aí quando você vê agora o irmão na frente, você fala, vamos ali, vou encontrar aquele irmão, preciso dar um abraço nele. Toda vez que eu encontro com ele, ele me fala coisas boas. É que na nossa cabeça, falar coisas boas é sinônimo de ser falso profeta. Vamos ser francos. Falar coisa boa, falar o que o outro quer ouvir, só pode ser do diabo isso. Eu sou de Deus. Eu falo a verdade que ninguém quer falar. Não, filho. Você voltou para o Velho Testamento. Você virou Elias. Elias é o seguinte, o soldado chegou para prender ele falou, se eu sou homem de Deus, cai fogo no céu e tosta vocês. Na mesma hora caiu fogo do céu. Na velha aliança. Na nova aliança, Jesus falou o quê? Dá quem te pede. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se ele te pediu a camisa, dá o sapato, dá o relógio. Esse é o Novo Testamento, esse é o nosso espírito. Nós não mandamos mais cair fogo na testa de ninguém, não amaldiçoamos ninguém. Nós exortamos agora com a outra postura. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Ministros da nova aliança exortam de outro jeito, mas exortam ainda, continuam exortando. Pastor, tem um irmãozinho na célula que está adulterando aí, está indo em prostíbulo. O que eu faço, pastor? Muito bem, veja, tem irmãos que já querem chegar cortando o sujeito, mas isso é a lei do Velho Testamento. A lei era o seguinte, pecou, então vai ser apedrejado em praça pública. Por quê? Porque não tinha
redenção no Velho Testamento, mas no Novo tem. Então, você não pode condenar de imediato, você precisa primeiro de exortar o irmão. Se ele se recusar a ouvir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí você pode dizer que ele não é crente. Pode dizer, filho, você não é daqui, nós não temos o mesmo espírito. Mas até então, você vai exortar. Pastor, como é que eu vou exortar alguém que está vivendo no pecado, se eu não chegar e der uma marretada na cabeça dele? Eu acho que Paulo é o exemplo. Como é que Paulo fez? Lá em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, eu não vou ler o texto com você, eu só quero te mostrar a maneira como Paulo exortava. Essa é a exortação do Novo Testamento. No verso 12, Paulo fala o que para os irmãos? Ele diz assim, no verso 12, 1 Coríntios 6, 12: todas as coisas podem ser lícitas, mas nem tudo convém. Está me ouvindo? Aí ele diz, olha, os alimentos são para o estômago, e o estômago é para o alimento, mas o corpo é para Deus. Aí ele diz no verso 15, irmão, você não sabe que o seu corpo agora é membro de Cristo? Verso 15, e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membro de prostituta? Faz isso não, irmão. Por favor, você não sabe, você agora é membro do corpo de Cristo. Quantos sabem que são membros de Cristo? Isso significa que você foi enxertado em Cristo. A vida de Cristo agora corre em você. E a Bíblia fala que você é um com Ele. Aí Paulo diz, se você que é membro de Cristo resolve dormir com a prostituta, você está levando Cristo junto com você. Você tem noção do que você está fazendo? Você pode achar que a exortação não é tão dura quanto a sua, e na sua opinião tinha que falar o que para ele? Irmão, a maldição vai te pegar hoje. Tranca a rua, 7 flechas, 4 caveiras, você vai ver hoje à noite perto de você. Porque quando você dormiu com aquela mulher, o demônio entrou em você. Eu sei que é mais, vamos dizer assim, divertido, né? Mais divertido falar pra pessoa que tem um tranca-rua na vida dela, que tem um demônio rodeando ela agora. Eu sei que isso torna a coisa mais divertida, mas isso é da velha aliança, não é da nova. Na nova aliança eu parto do princípio que esse cara é crente. Eu digo para ele, como é que você pode unir Cristo com a prostituta? Mas Paulo não para aí. Aí ele fala, aquele que se une à prostituta se torna uma só carne com ela. Verso 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Depois ele diz no verso 18, olha, qualquer pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas a imoralidade é contra o próprio corpo. E você não sabe que o seu corpo agora é santuário do Espírito Santo. O seu corpo é santuário de Deus. Esse é o lugar onde Ele é adorado agora. Como é que você pode trazer um demônio para dentro dele? Porque quando você se une com a prostituta é um com o diabo, com os demônios da pombagira. Mas você é um com o Espírito Santo. Você não pode unir essas duas coisas. Um é do céu, outro é do inferno, outro é luz, outro é trevas. É preciso mudar isso. Você pode achar a exortação da lei mais contundente, mas a exortação da nova aliança é muitíssimo mais poderosa para aquele que nasceu de novo. Porque além dele mudar o pecado, de abandonar o pecado, ele está aprendendo verdades espirituais. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Essa é a maneira como nós somos ministros hoje, nesse tempo da nova aliança.